Como obter o pensamento crítico, pessoal? Como estar aberto à aprendizagem? Hoje em dia nos deparamos com TikTok, Facebook e Instagram, que são apenas recortes. Como diferenciar o fake daquilo que é verdade é muito difícil hoje em dia. E é sobre isso que eu gostaria de dizer. TikTok, Facebook, Instagram são recortes, não nos ensina a pensar crítica e cientificamente. E muitas pessoas têm acreditado nesses recortes. Aí uma amiga minha me disse, do Clube do Livro inclusive, mas como fazer uma leitura crítica dos livros? Olha, o pensamento crítico, que hoje em dia há narrativas tanto de um lado quanto do outro, eu abomino isso. Na verdade são criações para envolver as pessoas emocionalmente, e aí através desses recortes você toma preço por um e por outro. Isso não é pensamento crítico, isso não condiz com um pensamento por si só. Aliás, pensar criticamente é pensar por si só, é ter personalidade de opinião. Porque muitas vezes nós lemos um livro, falta suporte, busca-se suporte no Facebook, Instagram, YouTube, que tem apenas alguns recortes, os shorts do YouTube, por exemplo, e aí passa-se a acreditar naquilo que foi publicado. Então você obteve uma opinião que não era sua, passou a enxergar algo que passou despercebido para você e pegou para você. Não é bem assim. Talvez faça sentido, está dentro daquilo que você pensa, mas pensar criticamente não é isso. Pensar por si só. Então, como pensar por si só? Como ter o pensamento crítico, pessoal? As verdades de hoje não são as verdades do futuro, né? Se tornam as mentiras do futuro. Alimentos que eram bons hoje não são, eram bons antigamente, não são bons hoje. Aditivos. Então, será que a indústria não está suplantando, não está incentivando que nós tomemos outros hábitos? No futuro, dizem que não comeremos comida, e sim os suplementos de hoje, apenas os suplementos, que será a nossa refeição principal. Hoje, suplementos, no futuro podem ser a nossa comida. Então, as verdades de hoje são as mentiras de amanhã. Olha, pessoal, sobre a aprendizagem, o pensamento crítico, como pensar criticamente. Em primeiro lugar, isso está dentro de um contexto maior do que apenas o estudo, a pesquisa. Aliás, isso ajuda muito, faz com que você vá no âmago da questão, se aprofunde mais. Então, em primeiro lugar, é necessária a humildade. Você deve estar aberto à aprendizagem, assumir que não sabe. Quanto mais estuda, menos sabe. Quanto mais se aprofunda, mais reflexões você faz, e isso leva ao pensamento crítico, ao pensamento científico. Então, em primeiro lugar, a humildade e a abertura à aprendizagem. Deve estar aberto a aprender. Tem pessoas que se ofendem com quem estuda mais do que você. E não é assim. Tenha humildade. Aprenda um com o outro. Outra coisa. Esteja aberto a desafios, os desafios que a vida nos coloca, ou que você mesmo se coloca. Saia da zona de conforto, que é a zona mais desconfortável que tem, na minha opinião. Então, exercite-se e coloque-se à prova. Tenha planos. Estabeleça planos e coloque metas em seu plano
até conquistá-los. Objetivos, estratégias, defina muito bem o seu caminho, que pode se desviar, mas esteja sempre com o foco no objetivo. Então, já citei aqui humildade, abertura à aprendizagem, desafios, planos e objetivos. 5. Mas você está dizendo que isso tem a ver com o pensamento crítico? Sim, as nossas experiências estão diretamente relacionadas com o pensamento crítico. Aquilo que a gente lê, aquilo que a gente estuda, está ligado com a nossa experiência, com o nosso pensamento crítico. Adiciona, traz à tona, é um aditivo para soerguer o pensamento crítico, para que ele venha à tona, pessoal. Então, as nossas experiências. Outro detalhe, um trabalho voluntário, seja voluntário, esmere-se na vida de quem precisa, esteja sujeito, aberto às diferenças. Tá, eu aprendi muito bem isso no Xingu, quando eu participei de uma missão indígena, e lá eu me deparei com situações bem diferentes da nossa realidade, me trouxe bastante aprendizagem. Aliás, a civilização que nós consideramos, tem muito da civilização na aldeia e não tem aqui, então trouxe um crescimento sensacional. Enfim, pensamento crítico é experiência, é pesquisa, é abertura à aprendizagem, são todos esses pontos que eu elenquei, tá, que facilitam a nossa criticidade, que faz com que não optemos emocionalmente, inclusive, por um e por outro. Leiam aquele livro Ilusões Perdidas do Balzac. E qualquer hora eu falo mais sobre esse livro aqui, faço uma resenha talvez no meu YouTube, então acompanhem lá também, sejam sócios e inscrevam-se no canal. Mas é isso, pessoal, muitas realidades são novas em razão da mudança do estilo de vida. Eu observo isso no consultório, por exemplo. Por que tantos pacientes quebram os dentes, estão mais estressados, estão apertando os dentes, têm hábitos parafuncionais? Então o estilo de vida leva a isso, porque pessoas têm mais câncer de fígado, apesar da informação, se cuidam menos. É o estilo de vida que está mudando, infelizmente. Então, halitose, porque tem pacientes com mau hálito em tenridade. Antes, o mau hálito produzido pela xerostomia, ou seja, o baixo fluxo salivar, acontecia mais em idosos. Hoje, a administração de ansiolíticos em crianças, o que causa a xerostomia, o baixo fluxo salivar. Então, adolescentes já são encontrados nos consultórios com baixo fluxo salivar, a xerostomia, que predispõe o paciente a cárie e doença periodontal. Antes não era assim, agora é. Mudança de estilo de vida. Então os comportamentos mudam, os hábitos, as formas de relacionar-se com o próximo estão mudando, mas na essência tudo isso que eu falei não muda, se mantém. E é bom que você tenha a sua própria essência, é aquilo que você deixa para as pessoas que deixaram um legado são assim, tiveram um pensamento crítico, pensaram por si só. Pessoal, espero que eu tenha gostado, são muitas reflexões em uma única reflexão, em um único vídeo, mas espero ter ajudado, a intenção aqui é essa. E que não fique só na intenção, que produza algumas atitudes e que faça com que você busque referências também. Então, essa é a grande provocação também desse vídeo. Um grande abraço e até o próximo, pessoal. Eu vou colocar esse vídeo no YouTube como um motivacional número 21, mas consta aqui do canal do coach, do perfil do coach também. Grande abraço e até a próxima.